Olá, eu, Maria Vitória, Alissa e Pietro vamos falar sobre um assunto polêmico tanto no Brasil quanto fora do Brasil. No ano de 2006, no dia 18 de setembro, a modelo Daniela Scarelli e seu agora ex-namorado Renato Mozzoni tiveram imagens íntimas na praia espanhola vazados para o site conhecido mundialmente por compartilhamentos de vídeos, o YouTube. Tendo o vídeo viralizado pelo Brasil e pelo mundo também, a modelo entrou com um processo contra a plataforma em janeiro de 2007, fazendo o material ser retirado do ar, mas internautas insistiram e repostaram um vídeo disfarçado. Mesmo após 16 anos desde esse acontecimento, a justiça ainda encontra grandes dificuldades para proteger os direitos de imagem no ambiente tecnológico. Sabemos que atualmente as redes sociais vêm dominando o mundo. As pessoas não viajam sem pelo menos tirar uma fotinha para seu feed ou um vídeo descontraído para o TikTok. E é claro que tem um lado positivo nisso. A internet tem facilitado a vida de todos. É claro, mas por outro lado, a internet nos trouxe muitas complicações também. Percebemos que nada escapa das lentes e, caso não tenhamos cuidado, informações importantes podem ir para lugares que não desejamos. Portanto, é de extrema importância que todos tenham consciência de suas ações por utilização indevida da imagem de terceiros e sobre a compensação pelos danos sofridos. Agora que nós já tivemos a contextualização e o direito à imagem da Constituição explicados pela Maria Vitória, agora nós iremos partir para o, para o próximo tópico, que é consentimento para uso de imagem. Atualmente na Constituição é de extrema importância valorizar a vontade do licenciado e que ele expresse de forma clara o seu consentimento, que de preferência aconteça antes da utilização da sua imagem e que o contratador não estenda o contrato além do compactuado. O consentimento é dado pela pessoa em determinado contexto, de forma que, caso ele seja alterado, será necessário reavaliar a utilização da imagem. E com todas essas informações, podemos ter uma noção maior da importância sobre os direitos de imagem. E um ótimo exemplo sobre contratos desse tema é um caso do Hotel Sofitel de Viena. O caso qual o hotel comprou os direitos do fotógrafo austríaco Clemens Horváth para uma campanha publicitária, mas acabou que as fotos foram licenciadas apenas por um curto período, né? E o contrato acabou sendo violado, resultando em um processo por violação de direitos de imagem. Entendemos que o consentimento representa um instrumento fortíssimo de manifestação individual e dos direitos de personalidade, sendo um criador de limites e de construção na esfera privada. O consentimento pode ser enquadrado como algo unilateral, tendo o efeito de autorizar um determinado tratamento para os dados pessoais, sem estar diretamente vinculado a uma estrutura contratual. E sobre e quando falamos de consentimento na esfera privada, estamos considerando como as pessoas autorizam ou não o uso de seus dados pessoais por terceiro. Refere-se ao âmbito pessoal e íntimo de uma pessoa, onde ela tem o direito de manter segredos, tomar decisões pessoais e controlar informações sobre si mesma. Mas, apesar disso tudo, é bom lembrar que não é razoável que quem recebeu autorização para o tratamento de dados tenha de sofrer um risco ilimitado. Então, em caso de acordos abusivos, em caso onde o contratador acha que o contrato é abusivo, o, ele poderá sim ser avaliado, né, o contrato. E agora partiremos para algumas exceções para a utilização de imagem sem autorização. Em razão do Código Civil brasileiro oferecer poucas exceções, os judiciários costumam levantar algumas hipóteses, sendo, em primeiro lugar, se questionar se o local onde ocorreu o fato era público, acessível ao público em geral, ou de uso coletivo, como shoppings, restaurantes, etc. Mas eventos acontecidos nesses locais poderão sim ser noticiados, sendo lícitas as filmagens mesmo sem o consentimento dos retratados, desde que tal divulgação não cause qualquer tipo de constrangimento.
E analisa-se também a finalidade da utilização, se é científica, didática, cultural ou comercial. Mas a proteção de imagem costuma ser mais rígida quando o conteúdo costuma ser comercial e sem autorização. E um fato que eu achei interessante de colocar aqui, mas não que vai fazer tanta diferença, é que após a aparição dos famosos memes, né, pela internet, a jurisprudência dá um pouco mais de liberdade para o humor, e um grande argumento para essa flexibilidade é o interesse do público nos fatos expostos. Não que isso vá mudar em alguma coisa ao longo da narrativa, mas era só algum fato que eu achei legal de colocar aqui. E voltando. Uma vez que a Constituição Federal de 1998 se encontra orientada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, torna-se necessário estabelecer, em alguma medida, proteção ao interesse do indivíduo quando ameaçado diante dos interesses gerais promovido pelo Estado. O conteúdo negaria também a suposta colisão entre os interesses públicos e privados, mas haveria, portanto, uma indissociabilidade entre os interesses públicos e privados. E, assim, a proteção de um interesse privado, consagrado constitucionalmente, poderia vir a representar a realização de um interesse público. Ou seja, ele reconhece o valor de cada indivíduo e estabelece que todos devem ser tratados com respeito, igualdade e liberdade. Esse princípio guia a proteção dos direitos humanos e busca uma sociedade justa e inclusiva. Quando o Estado age em conformidade com esse princípio, ele está contribuindo para o bem-estar de todos e realizando um interesse público mais amplo. E algo que se questiona muito também é o fato de o Código Civil não ter mencionado como exceções à regra do artigo 20 determinadas situações que evidenciam a colisão entre o direito à liberdade de informação e o direito à imagem, como a possibilidade de a imprensa poder vincular a imagem de alguém visando a informar a população de determinado ocorrido. De fato, a aplicação literal do artigo 20 acaba trazendo uma limitação desproporcional à liberdade de expressão, o que torna a norma, por vezes, inadequada para reger os conflitos de interesse na sociedade atual. Mas agora que nós falamos muito, né, sobre contratos sobre danos de imagem e tudo mais, nós partiremos agora para a compensação pelo dano à imagem, né? As indenizações pela violação. A tutela integral dos direitos da personalidade impõe que o intérprete utilize um amplo rol de mecanismos para proteger a pessoa humana, sendo os principais a tutela inibitória e a tutela reparatória, que deverão ser aplicadas de acordo com as especificidades do caso e sem nenhuma preferência hierárquica. A injusta violação do direito à imagem em qualquer de suas dimensões, se retrato ou atributo, gera por consequência o dever de compensar o dano moral sofrido pela vítima. E recorde-se também que, mesmo antes da presente carta, na Suprema Federal já havia precedente protegendo o direito à própria imagem nos casos de utilização de fotografia sem a devida autorização da pessoa retratada, em anúncios com fins lucrativos. No Superior Tribunal da Justiça, desde a época de 90, vem sendo desenvolvido um rico acervo de julgamentos acerca da responsabilidade civil pelo dano à imagem. Diante da análise realizada, defende-se que a divulgação da imagem não deveria ser proibida apenas quando atingisse também a honra, a boa fama ou a responsabilidade do indivíduo. Em regra, a utilização não autorizada da imagem alheia deveria ser proibida, independentemente de eventual lesão à honra, salvo se as peculiaridades e as circunstâncias do caso concreto legitimassem o uso, o que seria aferido por meio dos parâmetros. Entretanto, se o uso da imagem não for devidamente justificado, restará configurado o dever de compensar a vítima, sendo dispensável provar o prejuízo do lesado e o lucro do ofensor para a caracterização do dano moral, por se tratar da modalidade de dano in re ipsa, expressão que está relacionada em casos de dano moral,
por exemplo, quando afeta a integridade moral ou física de uma pessoa. Do mesmo modo, o dano moral in re ipsa causa prejuízo e abalo psicológico à vítima. Em razão da complexidade das situações lesivas, cada caso deverá ser analisado concretamente, levando-se em consideração as especificidades do fato, as pessoas e os interesses envolvidos e o estágio atual de desenvolvimento dos instrumentos tecnológicos. O critério da extensão do dano apresenta grande importância, tendo em vista a facilidade com que conteúdos lesivos podem ser transmitidos e armazenados por terceiros em nível global e a dificuldade de retirar efetivamente da rede todo o conteúdo questionado. Parece adequado que o intérprete analise também, no caso concreto, quais direitos da personalidade foram violados, realizando a identificação dos danos e a individualização dos bens, de modo a dimensionar adequadamente a proporção do dano à integridade do lesado. Mas, referente ao caso da modelo, apesar de reconhecermos suas atitudes insalubres, vale ressaltar, que a divulgação das imagens não pode ser usada de maneira alguma como uma maneira de punição pela péssima conduta, pois provavelmente o casal teve uma expectativa de privacidade maior do que realmente foi lhe dada, né? E agora eu deixo a voz para o Pietro. A proteção do Marco Civil e as imagens contendo cenas de nudez. O Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/14, apresenta 3 princípios essenciais para a disciplina do uso na internet no Brasil: a liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade da rede. Uma vez caracterizados o modelo de negócio, o alto ganho financeiro e o potencial lesivo da relação, não se pode admitir que os grandes intermediários recebam uma completa imunidade, não sendo jamais responsabilidade pelos eventuais danos que possam gerar direta ou indiretamente a pessoa humana. Nesse sentido, a lei estabeleceu como regra, em seu artigo 19, que após ordem judicial específica, o provedor de aplicações de internet terá o dever de retirar o conteúdo apontado como danoso. Mas como uma das exceções à regra, foi estabelecido no artigo 21 da lei que o provedor de aplicações de internet que disponibilizar conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade e também pela divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagem, de vídeo ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado, quando, após o recebimento e notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de promover de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a disponibilização deste conteúdo, em razão da facilidade de disseminação de dados na internet, a possibilidade de determinados conteúdos tornaram-se virais e da comum falta de habilidade técnica do usuário da rede. Agiu bem o legislador ao estabelecer a mencionada exceção ao artigo 19 do Marco Civil da Internet. Bastariam a descrição do conteúdo e sua exemplificação pela vítima, cabendo ao provedor identificar os locais e retirar o conteúdo questionado. O provedor deveria realizar a remoção apenas do conteúdo presente nos URLs indicados pela vítima. No recurso especial 675, entendeu-se que não seria necessário o ofendido indicar de forma específica os locais em que a informação danosa teria sido inserida. É necessário ressaltar que o artigo 21 do Marco Civil tutela a chamada pornografia de vingança, mas não somente ela, visto que o legislador, em iniciativa louvável, não fez referência à motivação do agente. Atualmente, com a expansão do uso da internet móvel e dos aplicativos para envio de texto, imagem pelo celular, o desafio de proteger a pessoa humana na internet mostra-se ainda maior. O que podemos concluir? Podemos concluir que, infelizmente, cada vez mais a tecnologia vai avançar e esse avanço vai tornar mais difícil proteger o ser humano das manipulações de terceiros, cujas manipulações também serão facilitadas com o avanço da internet. E cada vez mais, as leis precisam se atualizar junto à internet. Podemos também saber mais sobre cada caso e como cada um será tratado e analisado cuidadosamente. Aprendemos melhor sobre as punições, indenizações e processos do direito à imagem. Vimos exemplos, entregamos a fundo neste tema e assim concluímos nosso episódio piloto do podcast da Fadivas. E até semana que vem!